Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo à aula 1 do módulo 3. Nessa aula vamos falar de ferramentas de desenho, basicamente as linhas, né? Bom, dentro do menu de linhas, a gente tem diversas opções para desenhar utilizando linhas como referência, tá? Se esse menu não estiver aparecendo para você, basta apenas ir no Widgets ou em Toolbars e procurar o comando linha. Aqui no meu caso já está ativado. Toolbars, mesma coisa. Procurar por line e ele aparece na sua barra de ferramentas. Ok? Bom, vamos explorar cada um delas. Primeiro que apresento é a linha de 2 pontos. É basicamente você clicar num ponto do espaço e você puxar uma linha a partir do segundo ponto. Beleza? Você pode simplesmente clicar na linha, na tela, ou então você pode selecionar um primeiro ponto e utilizar coordenadas a partir disso. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma linha horizontal de 10, basicamente é você digitar arroba e 10,0, ok? Ou então, se você quiser fazer uma linha vertical, basta especificar 0,10 e ele cria uma linha vertical a partir disso, ok? O segundo modo é linha a partir de ângulos. Quando você clica, aparecem essas opções para você indicar, né, as características da sua linha. Por exemplo, aqui você indica o ângulo que você quer a sua linha, né? Por exemplo, 30 graus, e o tamanho dela. Vou botar tamanho 15. Ele pergunta também qual o ponto de referência, né, que você seleciona a sua linha. Então você tem no início, no meio ou no fim. Então, aqui no início, você pode clicar também na linha, selecionar no meio, caso seja do seu interesse, ou então no fim, que ele pega o outro ponto. Ok? Vou tirar aqui. Linhas horizontais. Ele basicamente cria linhas horizontais tendo uma distância informada. Então, aqui, por exemplo, eu quero fazer uma linha horizontal de 10, considerando no início. Então, aqui, 10 e 10. Linhas verticais, mesma história. Você considera uma distância fixa, né? E ele faz as linhas verticais considerando a distância que você informou. Retângulo. Basicamente, você seleciona o primeiro lado. E o segundo ponto você pode informar clicando na tela, né? Ou então você utiliza coordenadas relativas. Então, eu quero fazer um retângulo que tenha 20 de base e 10 de altura. Ele cria. Beleza? Linhas paralelas. Suponha que a gente cria uma linha aleatória no espaço. Você pode utilizar linhas paralelas para criar linhas que são automaticamente paralelas a ela. Você pode criar também um número de cópias que você quer dessa mesma linha. Então, por exemplo, se eu deixar o número 1, ele cria apenas uma cópia, né, da linha que é paralela. Se eu clicar em 2, próxima vez ele vai criar já duas linhas paralelas que são igualmente espaçadas em relação à base. Beleza? Então, a mesma forma você pode aplicar para outras linhas, horizontais, verticais, entre outros. Então, vamos ver o próximo. Você pode utilizar linhas que são paralelas com determinada distância. Então, você determina a distância de forma muito mais precisa. Por exemplo, eu quero que sejam linhas distantes de 10 e que tenham, por exemplo, 5 cópias. Aqui, por exemplo, eu acabei criando demais. Então, eu vou criar aqui 3 cópias. E ele criou 3 linhas que são paralelas à origem. Tá? É basicamente o comando de offset. Vou deletar. Vou criar uma outra linha. Suponha, por exemplo, agora que eu tenho esse encontro de linhas, tá? E você queira criar uma linha que seja no meio desse ângulo. Para isso, a gente pode utilizar o comando bissetriz, que ele considera justamente
uma linha que fica no meio do ângulo, entre essas duas linhas que estão se encontrando. Vou aumentar o tamanho dela. E ele cria uma linha que é no meio do ângulo, ok? Você pode também criar mais divisões e ele cria mais linhas que são localizadas em ângulos iguais entre si. Então, essa é a ferramenta da Bissetriz. O LibreCAD ele também tem ferramentas que trabalham com linhas tangentes. Para exemplificar aqui, eu vou criar um círculo. Vou criar alguns círculos, né? E vou criar algumas linhas. Então, beleza. Então, o primeiro que apresenta é a linha tangente. Ele pergunta o ponto. Ele pergunta o ponto no espaço com qual você queira que seja tangente em relação ao círculo e pede para selecionar o círculo. E pronto, ele cria uma linha que é tangente a esse ponto, tangente ao círculo selecionado. Beleza? Vou apagar aqui. A segunda ferramenta é de linhas tangentes entre círculos. Então, por exemplo, você pode clicar o primeiro círculo e o segundo, e ele já cria linhas que são tangentes aos dois. Ok? Então já forma aqui ou aqui. Então, mesma forma aqui. Beleza? Então essa ferramenta permite a criação de tangentes bem rápidos. Essa ferramenta aqui permite que você crie linhas que sejam tangentes ao círculo e que sejam ortogonais à nossa reta. Então, por exemplo, ele pergunta, selecione uma linha, e ele vai perguntar, selecione o círculo. E você seleciona o círculo, e ele cria automaticamente essas linhas. Da mesma forma que aqui, e seleciona novamente a linha, ele cria tangentes que são perpendiculares a essa linha que a gente tem no espaço. Ok? Então, beleza. Suponha agora que a gente tem uma nova reta e a gente quer criar linhas que são ortogonais a essa reta no espaço. Para isso a gente pode utilizar a ferramenta ortogonal. Você seleciona uma linha que você queira e o LibreCAD já vai gerar automaticamente retas que são ortogonais a essa nossa linha. Beleza? E você pode formar qualquer ponto do espaço que ele já vai criar linhas que são ortogonais. Ok? Então, deixa eu ver aqui. Uma outra possibilidade é você utilizar ângulos relativos. E ele pergunta a base de entrada, né, a entidade base, o ângulo que você quer que essa nova linha tenha em relação à nossa base e o tamanho da linha. Então, por exemplo, suponha que eu quero fazer um ângulo de 45 graus em relação a essa nossa linha, a linha no espaço. Então, a gente vai selecionar ela e a gente especifica a posição. E ele cria ângulos que são 45 graus em relação à nossa linha inclinada aqui. Ok? Então é um formato bastante simples de você trabalhar com ângulos relativos. Uma outra possibilidade, né, de você utilizar essas ferramentas são as ferramentas de polígono. Quando você clica nessa ferramenta, ele pergunta primeiro quais são os números de lados que você quer. Por exemplo, se eu querer criar um triângulo, né, são 3 pontas, você especifica o centro. E aí você especifica um dos lados. E ele cria automaticamente um polígono a partir disso. Certo? Para criar um quadrado, você basta informar que você quer um polígono de 4 lados. E ele cria um quadrado. E assim por diante. Uma outra possibilidade é você construir o polígono
a partir de um lado. Então, você inicia a construção do polígono, selecionando um dos pontos, né, um dos pontos do polígono, e você arrasta para o próximo ponto, ele já cria automaticamente o polígono que tenha esse lado de distância. E aqui, por exemplo, eu acabei criando um pentágono com essa distância que eu informei. Ok? Então, no geral, as ferramentas de desenho são bastante simples. E, normalmente, a gente utiliza muito essas ferramentas em combinação com as ferramentas de precisão. Então, por exemplo, se eu tiver uma linha, eu posso utilizar ela presa, né, ao grid, como já vimos. Eu posso utilizar ferramentas que considerem os extremos e os meios, né? Desculpa. Okay. Que ele considere os meios e os extremos. E ele cria as retas, ok? Aqui, por exemplo, ele está preso apenas aos pontos da linha, como eu tinha deixado. E você pode utilizar isso como referência na hora de criar novos desenhos. Ok? Então, para essa aula é tudo. A gente se vê na próxima. Um abraço.